Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que não vai à posse do novo presidente, o presidente eleito Joe Biden. Número de alertas de desmatamento na Amazônia é o segundo pior em 5 anos, segundo apontam os dados do INPE. Boeing é acusada de fraude e pagará 2 bilhões e meio de dólares por acidentes com o Boeing 737 MAX. Eduardo Paes anuncia compromisso de comprar 3 milhões e 200 doses da Coronavac. A vacinação começaria no dia 25 de janeiro, junto com o estado de São Paulo. Reino Unido aprova vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Moderna. O tricolor paulista de futebol oferece o estádio do Morumbi como local de vacinação em campanha de imunização contra a Covid-19. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que não vai participar da posse de Joe Biden no cargo agora, no dia 20 de janeiro. Na véspera, após a certificação do democrata como vencedor das eleições de novembro, o republicano reconheceu pela primeira vez que deixará a presidência e prometeu uma transferência suave e ordeira. Tradicionalmente, os presidentes que deixam o cargo participam da cerimônia de posse do sucessor. Quando Donald Trump assumiu a Casa Branca em 2017, Barack Obama compareceu ao evento e cumprimentou o republicano. Os únicos 3 presidentes que faltaram à posse dos seus sucessores foram John Adams em 1801, John Quincy Adams em 1829 e Andrew Johnson em 1869. Mesmo com a ausência de Donald Trump, o vice-presidente Mike Pence deve participar da cerimônia, embora não tenha confirmado a ida. Ele transmitirá o cargo para a eleita Kamala Harris. De acordo com a imprensa americana, todos os outros ex-presidentes americanos ainda vivos assistirão à cerimônia, com a exceção de Jimmy Carter, que tem 96 anos. O presidente Donald Trump tem insistido que não perdeu a eleição presidencial de novembro e que houve fraude e irregularidades. Entretanto, os auditores e a Justiça dos Estados Unidos não encontraram nenhum indício que pudesse mudar a vitória de Joe Biden, que obteve 306 votos no colégio eleitoral contra 232 do republicano. A situação atingiu o ápice na última quarta-feira, quando o Congresso se reuniu para contar as cédulas do colégio eleitoral, e certificar a vitória de Joe Biden, processo que em outros anos teve papel muito mais cerimonial do que político. Após Donald Trump dizer em comício que iria junto com os apoiadores ao Capitólio, um grupo de extremistas invadiu a sede do Congresso americano e os parlamentares precisaram ficar protegidos em áreas seguras ou ser evacuados do edifício. Houve tumulto e 5 pessoas morreram, incluindo um policial. Horas mais tarde, após a intervenção da Guarda Nacional e de um toque de recolher imposto pela prefeitura da capital Washington, a sessão foi retomada e Joe Biden, enfim, recebeu a certificação como presidente eleito dos Estados Unidos. Somente aí, Donald Trump reconheceu que um novo governo tomará posse no dia 20 de janeiro. Ele, porém, se recusou mais de uma vez a dizer o nome de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos. Somente mais de 24 horas depois da invasão, o republicano condenou a invasão do Congresso, que chamou de ataque odioso, e pediu investigação aos envolvidos na violência. Bom, vamos à próxima notícia. 2020 foi o segundo pior ano de desmatamento na Amazônia legal desde 2015, com um total de 8.426 km², mostram dados atualizados hoje pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. O mês de dezembro teve um aumento de 14% em relação a 2019. O índice de 2020 ficou abaixo apenas do recorde histórico de 2019, com 9.178 km² alertas. Já em 2018, o número foi de 4.951 km². Os alertas foram feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares, tanto para as áreas totalmente desmatadas, como para aquelas em processo de degradação florestal. O DETER não é dado oficial de desmatamento, mas alerta sobre onde o problema está acontecendo.
Os 2 anos do governo Jair Bolsonaro consolidam o pior cenário de alertas detectado pelo sistema na região amazônica. Para o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, os números refletem as políticas de destruição ambiental do atual governo. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área de 8 estados e parte do estado do Maranhão. Em julho do ano passado, a Amazônia Legal registrou o maior índice de áreas sob alerta de desmatamento no ano, 1.658 km². Em outubro, os alertas de desmatamento foram os mais altos para o mês, desde que o monitoramento começou em 2015. Agosto e setembro registraram os segundos piores índices nos 5 anos, 1.358 km² e 964 km², respectivamente. A medição do desmate no Brasil considera sempre a temporada entre julho e agosto por causa das variações do clima. Com essa divisão do tempo, os pesquisadores conseguem levar em conta o ciclo completo de chuva e seca no bioma, analisando como o desmatamento e as queimadas na Amazônia oscilaram dentro dos mesmos parâmetros climáticos. A medição do desmate no Brasil considera sempre a temporada de agosto de um ano a julho do ano seguinte por causa das variações do clima. Com essa divisão do tempo, os pesquisadores agora conseguem levar em conta o ciclo completo de chuva e seca na Amazônia, analisando como o desmatamento e as queimadas no bioma oscilaram dentro dos mesmos parâmetros climáticos. Então, na temporada de 2019 para 2020, mais recente divulgada, a área desmatada na Amazônia foi de 11.088 km², de acordo com números oficiais do governo federal divulgados pelo INPE por meio do sistema PRODES. De acordo com o INPE, trata-se de um aumento de 9,5% em relação ao período anterior, que registrou 10.129, que foi de agosto de 2018 até julho de 2019. De área desmatada foi 10.129 km² e a maior desde 2008, quando o PRODES apontou 12.911 km² desmatados. Os dados do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, o PRODES, são considerados mais preciosos para medir as taxas anuais. O PRODES é diferente do DETER, que mostra os alertas mensais. Comparada com os alertas, a taxa oficial de desmatamento foi 27% maior do que apontava o DETER. Bom, vamos à próxima notícia. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou ontem que acusou a Boeing de conspirar para cometer fraude por não ter fornecido todas as informações sobre o processo de aprovação do Boeing 737 MAX, modelo de avião que sofreu 2 acidentes fatais. O gigante aeronáutico concordou em pagar mais de 2,5 bilhões para encerrar alguns processos, incluindo uma multa criminal de 234 milhões de dólares, 1 bilhão e 700 dólares para seus clientes, 500 milhões de dólares para um fundo de indenização para os parentes das vítimas dos acidentes da Lion Air em outubro de 2018 e da Ethiopian Airlines em março de 2019. O acordo entre as autoridades e a empresa responsabiliza a Boeing pela conduta criminosa de seus funcionários aborda o problema do impacto financeiro dos clientes das companhias aéreas da Boeing e espera-se que proporcionará alguma forma de compensação para as famílias e entes queridos das vítimas de acidentes, segundo um funcionário do Departamento de Justiça, David Burns, por meio de um comunicado. A Boeing, sempre de acordo com o comunicado, admitiu que dois dos seus funcionários enganaram o grupo encarregado de avaliar a segurança da aeronave sujeita ao programa de voo relacionado com os 2 acidentes. Nos termos do acordo, a Boeing concordou em continuar cooperando com as autoridades em todas as investigações em andamento e futuras, e a construtora também se comprometeu a informar as autoridades sobre qualquer exemplo ou suspeita de fraude cometida por um de seus funcionários. No entanto, o Departamento de Justiça não considerou necessário nomear um inspetor independente para a empresa. No fim de dezembro, o modelo Boeing 737 MAX voltou a fazer um voo comercial nos Estados Unidos. O avião da American Airlines decolou de Miami rumo a Nova York. Bom, vamos à próxima notícia.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou hoje que trabalha para começar a vacinação contra a Covid-19 ainda nesse mês. A expectativa é iniciar a imunização no Rio de Janeiro junto com São Paulo no dia 25 de janeiro com a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial da Coronavac, vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, hoje de manhã. O pedido foi feito durante uma reunião virtual por causa da pandemia. A Anvisa diz que vai continuar a avaliar toda a documentação depois que todos os documentos forem entregues e que já iniciou a triagem. De acordo com o Sorans, a previsão é que o Rio de Janeiro tenha 450 pontos de vacinação. O secretário Sorans afirmou que a reunião tem como objetivo organizar detalhes para o início da imunização. Ele não descarta que a vacinação seja antecipada se o Programa Nacional de Imunização começar antes do dia 25 de janeiro. A declaração foi dada durante a divulgação do primeiro boletim epidemiológico da Covid-19 elaborado pelo novo Centro de Operações de Emergências, o COI Covid-19 Rio, que passa a ser divulgado semanalmente. Segundo ele, 25 bairros da cidade do Rio de Janeiro têm risco alto de coronavírus, levando em conta mortes e internações. No dia 20 de dezembro do ano passado, Eduardo Paes anunciou em suas redes sociais a assinatura de um termo de cooperação com o Instituto Butantan para a aquisição da vacina Coronavac. O governo de São Paulo anunciou ontem que de cada 100 voluntários vacinados com a Coronavac que contraíram o vírus, 22 tiveram apenas sintomas leves sem a necessidade de internação hospitalar. Para a redução de casos graves e moderados, o governo anunciou índice de eficácia de 100%, ou seja, não houve casos graves e moderados entre os vacinados. Bom, vamos à próxima notícia. O Reino Unido aprovou hoje a vacina contra a Covid-19 fabricada pela empresa Moderna. O imunizante é o terceiro a ser aprovado pelos britânicos, mas estará disponível apenas a partir de março desse ano. A primeira vacina aprovada na região foi a da Pfizer e BioNTech, que começou a ser distribuída no início de dezembro do ano passado. O Reino Unido também foi o primeiro a aprovar a vacina de Oxford e da AstraZeneca, que começou a ser aplicada nesta semana. O ministro da Saúde O Reino Unido garantiu, por meio de contratos, pelo menos 17 milhões de doses da vacina Moderna. Segundo o Ministério da Saúde do país, elas serão entregues no início da primavera no hemisfério norte, a partir de março desse ano. E a vacina Moderna já foi aprovada para o uso na União Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá e em Israel. Ela age no corpo humano de forma muito parecida com a da Pfizer, também aprovada nesses países. Na última segunda-feira, a Moderna afirmou que teria condições de produzir nesse ano 600 milhões de doses das vacinas. O número representa 100 milhões de doses a mais do que a meta anterior, que era de 500 milhões de doses. Assim como a da vacina da Pfizer e a da Moderna, usa moléculas de RNA para fazer com que as células humanas produzam imunidade ao espinho do coronavírus e assim evitar que ele consiga se fixar nelas. As duas empresas usaram uma formulação ligeiramente diferente, que resultou em requisitos diferentes de armazenamento refrigerado. 70 graus abaixo de zero para Pfizer e 20 graus abaixo de zero para Moderna. Com isso, a vacina da Moderna não precisa ser guardada em ultracongeladores, o que facilita sua distribuição. A Moderna, uma pequena empresa de biotecnologia, sediada em Massachusetts, nos Estados Unidos, fez parceria com cientistas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos para desenvolver a vacina. Os trabalhadores começaram em janeiro, logo após a China compartilhar o genoma do vírus SARS-CoV-2 um ano atrás, segundo a agência France Press. De acordo com testes clínicos com 30.400 voluntários, a vacina da Moderna é de 94% eficaz da prevenção da Covid-19, em comparação ao placebo, com desempenho e ligeiramente melhor em adultos jovens em comparação com idosos. Bom, vamos à próxima notícia. O São Paulo Futebol Clube enviou o ofício ao governo do estado de São Paulo para disponibilizar o estádio do Morumbi e outras duas estruturas do clube para serem usados como locais de vacinação contra a Covid-19. O governo planeja iniciar a campanha de vacinação estadual no dia 25 de janeiro. Hoje, o Instituto Butantan apresentou o pedido da Anvisa para autorização do uso emergencial da vacina Coronavac, desenvolvida em conjunto com uma empresa chinesa. Em carta enviada ao governador João Dória, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, oficializou a oferta.
O Corinthians também, outro time paulista, também tomou atitude semelhante mais cedo a oferecer o estádio da Neoquímica Arena como local de vacinação para a zona leste da capital contra o novo coronavírus. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima sexta-feira para vocês, bom fim de semana e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias no sabadão, hein? Valeu, tchau!